Minhas queridas, meus prezados, brasileiras e brasileiros, o meu abraço. Estão vendo que presidente vocês arrumaram? Bem sem modo, sem submissão aos cerimoniais, aos rituais do poder. Bem homem da estrebaria mesmo, como era Jesus. Tá que eu não nasci no meio dos bichos na cocheira. Eu nasci no casarão. Os galpão dos animais ficava acho que uns 10 metros longe do casarão. Era o primeiro galpão dos, vamos dizer assim, dos cavalos de estimação do meu pai e dos meus irmãos. Tudo puro sangue. Naquela época, estancieiro e os filhos do estancieiro não andavam em cavalo pelo duro, que se chamava. Aquele cavalo sem raça. Tinha de ser no puro sangue inglês ou árabe. E aí esses animais eram conservados na estrebaria. Um galpão enorme, e no forro tinha alfafa, na frente das cocheiras tinha o milho. Os bichos eram gordos, bonitos, mas tinha um casarão. Toda fazenda naquela época tinha um casarão. Aqueles era uma herança da escravidão do Brasil. E eu nasci ali. A dona Bernarda Parteira. E a mamãe Candinha me contava que quando ela deu aquele tapinha na bunda assim pra gente chorar, eu não chorei, e ela disse: Dona Candinha, é um menino e é lindo. Ela gostava de contar isso pra mim, porque todo mundo dizia que eu era muito feio. Eu acho que era o jeito dela. Naquele tempo não falavam em bullying. Eu já não sabia se estavam dizendo por menosprezo ou por estima. Porque a gente via, às vezes, nas carreiras ou na festa, os compadres que fazia tempo que não chegava o outro, vinham assim, meio troteando na bota. E um dizia: seu filho da mãe, você por aqui. E se abraçavam. Era o jeito de se quererem bem. E por falar em se quererem bem, eu tenho que confessar. Se o Bolsonaro fosse uma mulher, eu acho que já seria minha amante. Porque nos meus 80 anos aí pelo mundo, eu nunca tive uma pessoa tão apaixonada por mim como o Bolsonaro. E aí vocês estão entendendo por que é o meu bandido de estimação. O homem não se contenta em me arremedar. Parece que ele quer ser eu. Isso é paixão doentia. E por se tratar de homem, a psiquiatria diz que quando o homem fica perdido assim de paixão por outro homem, o jeito é castrar. Vamos fazer isso com ele? Eu acho que já tiraram tudo que ele tinha nas operações dele. Mas é apaixonado. Tudo o que eu falo, que não é sério, ele repete tudo. Agora descobri ali, por acaso,
encontrei hoje uma página do general Vilas Boas, cabedal, uma preciosidade. Tudo que eu estava precisando para amanhã tá ali, de sobejo. Jair Messias Bolsonaro em campanha política para ser presidente do Brasil em 2022. Isso quer dizer que agora ele é só o meu bandido de estimação. Tá mais do que provado isso. As prosas dele agora é só. Até nem vou dizer porque nem presta. Pode se arruinar. E eu ainda preciso que ele continue mais uns dias assim. A única coisa que está me atrapalhando aí é uma coisinha que passou por nós na época que nós escrevemos a Constituição. Está me dando um atrapalhinho, mas não é o Jair. O Jair, coisa só que me constrange é que quem me segue já há bastante tempo fica meio desconfiado aí que a gente tem alguns encontros secretos, mas não é verdade. Essa paixão que ele tem por mim, eu não sou responsável por ela, porque para falar bem a verdade, não conheço o homem. Primeira vez que eu vi esse sujeito foi em Campo Grande. Eu fui convidado pelos não lembro como é que é o nome, os caras que brigaram na Segunda Guerra Mundial na Itália. E aí tinha os pracinhas lá, velhos, tem uma associação deles lá. E tinha chamado Jair Bolsonaro. Acho que foi o primeiro mandato dele. E me convidaram, eu fui lá. Mas nem cheguei a cumprimentar o homem porque eu estava fazendo assessoria para o Dr. Pedro Pedroceno. Cheguei tarde e fui porque tinha uns velhinhos daqueles lá que eu queria bem e fui por causa deles. Mas quando eu cheguei já tinha terminado a prosa do Bolsonaro e me cumprimentar e me informar que tinha sido uma decepção geral. E foi lá a primeira vez que eu fiquei sabendo que ele tinha sido expulso do exército por maluco. E aí os velhinhos que tinham convidado ele para aquela reunião lá estavam todos decepcionados. Não passa de um maluco mesmo, não se entende nada do que ele diz. É só falando em tiro, em violência, em dar tiro, em botar na cadeia e falando em comunismo, mas de repente ele também se mistura com os comunistas. Então não deu para entender nada. Mas eu vi ele passando assim, era magrão, meio arcado, tipo do sujeito desmemoriado. Depois vi ele acho que 2 vezes só. Mas o olho do homem, eu que sou treinado para enxergar as pessoas pelo olho, eu não sairia com Jair Messias Bolsonaro em alguma missão responsável, porque eu teria medo de repente ele matar a gente. Tá no olho dele a disfunção psíquica que ele sofre. A gente vê claramente que é um desequilibrado mental. E se a gente observar ele falando por mais de 10 minutos,
quando ele mesmo fala, que agora, ultimamente, ele não fala nada dele. É só os marqueteiros que fazem as prosas dele e ele decora e depois repete tudo que nem papagaio. Agora eu jamais imaginei que depois de tudo esse tempo eu viesse ter esse homem com essa paixão terrível que ele tem por mim. Vinha me falando isso já há bastante tempo, mas eu não tinha tempo para observar. E agora, por acaso, apareceu ali, eu estava procurando um negócio que tinha me informado que estava em determinado local aqui no YouTube. E eu estava buscando aquela encomenda e de repente eu dou com uma página ali, um grupo meu, Tempo Novo. Eu não tinha visto, não sabia que eu tinha feito um grupo ali no YouTube. Até tá bonita a coisa, não sei quem foi que fez. E ali eu deparo com a página do general de exército Eduardo Dias da Costa Vilas-Boas, comunista chinês maoísta, com certeza comedor de carne humana, senão eu não podia estar defendendo essa coisa aqui. Mas a coisa mais engraçada, a página impregnada de evangélicos. Tem inclusive uma foto que fizeram de Bolsonaro se afogando e Jesus acudindo ele e dizendo: tenho de te salvar, meu filho, porque nós temos muita gente ainda para salvar neste país. Eu fico imaginando o que ordinário desgraçado usurpando até a figura que usam de Jesus na campanha política dele e coisas dos milicianos, é claro, mas não me cabe na cabeça evangélicos milicianos. Não, não são evangélicos. Assim como Bolsonaro se diz evangélico, os milicianos dele também, que se prestam para esse serviço, também fazem a mesma coisa. Eu não acredito que seja evangélico, porque cada passo tem pastor aqui que vem me conhecer, que vem falar comigo e me contarem das profecias que eles recebem do Espírito Santo, me fortalecerem com os seus desempenhos eclesiásticos. E eu fico muito feliz com eles. Eu não acredito que tenha evangélicos metidos em milícias aí com o Bolsonaro. A não ser a cúpula de algumas igrejas evangélicas, são 5 só, lideradas por Edir Macedo e Malafaia, mas a infinidade de igrejas evangélicas. Não acredito então que os evangélicos tenham votado em Bolsonaro. Vocês vão ver esse estardalhaço que vai dar essa semana aqui. Eu precisava exatamente disso que o Bolsonaro botou ali, na página do general, que colocou ele no esbulho do Palácio do Planalto, chefiando a tirania de bandidos que está lá.
eu nem precisava de todo o material que ele me botou ali. E por isso é que eu penso que eu também sou psicanalista. Mas eu fico imaginando, se interrogando a ciência nos 33 tipos psíquicos que eu aprendi, o Bolsonaro não se encaixa em nenhum. Inclusive essa que eu disse agora era de um professor que nos ensinava psicanálise, psiquiatria, enfim, a engenharia do intelecto humano. E era ele que dizia: vocês vão deparar com essas figuras que não se encaixam nas 13 cepas do psiquismo humano. Esses são obra da alteração do código genético que é feito pelo registro histórico. Então, o registro histórico é aquilo que entra pela boca, pelo ar, influência do meio ambiente. Ele altera a originalidade genética do sistema biológico solar. E aí dá esses tipos assim que não se enquadram. Tão apaixonado por mim que o que ele fez agora é aquele tipo da... Eu tinha uma vez um amigo, o Diocrécio, ele me contou um caso desses, de uma moça da zona que se apaixonou por ele. E quando ela viu que ele não estava correspondendo à esperança dela, daquela paixão, que ele saiu da zona de manhã cedo, ela saiu gritando na rua, pelada e jogando, quer dizer, ficou pelada, começou a jogar, tirar a roupa e jogar nele, gritando pelo amor dele, por misericórdia. Jair Bolsonaro fez a mesma coisa comigo. Ele não tirou a roupa, mas ele tirou toda a proteção que um bandido podia ter e me entregou, como dizendo assim: me come ou me mate. Era o que o Dioclésio contava para mim, que paralisou a rua com aquela moça. O senhor Bolsonaro fez comigo. Encheu a página do general Vilas Boas com tudo o que ele não é um retardado. Chegou a ser tenente do exército e depois deu o golpe através de um cambalacho da justiça militar e para a reserva como capitão. Aí começa a demonstração de que o sujeito não tem caráter, não tem hombridade, não tem honradez, não tem vergonha. É uma nulidade, um bosta. Que um homem, principalmente sendo expulso do exército, ele tinha então de ter dado o troco para o exército, mostrando que o exército estava perdendo um homem identificado por hombridade,
honradez, caráter. Mas não. Ele confirmou que o exército disse: é um bosta, não pode estar aqui dentro dos quartéis entre homens. E jogou para a rua. Fez um cambalacho, a justiça militar quis reintegrar ele, o exército disse não. E manteve a decisão. Sob um atestado médico de que ele não tinha condição para ser militar. É desequilibrado mental. E não tem o que ir buscar médico. Sujeito, tenente, querendo meter fogo no quartel para obrigar os superiores hierárquicos dele a alimentarem o solto. Não tem o que ir atrás, o cara é louco. O exército não esteve certo. E agora estou eu com esse homem aí. Meu bandido de estimação, essa paixão por mim. Só que eu não posso esconder. Eu estava dependendo apenas, era de uma manifestação direta dele. E ele fez que nem a moça do meu amigo Geoclésio. Ficou pelado e jogou tudo a roupa dele em cima dele. Ou me come ou me mata. Gritando pela rua. Bolsonaro também. Não é fácil uma situação dessa. É tanta prova, é tanta coisa que ele me jogou da sujeirama de vida dele, do que ele está fazendo agora. Tudo em fotografias. Fotografia bonita, bem colorida. E os dizeres tudo embaixo que a gente precisava. Isso não é paixão, isso é doença. E não para de mencionar o governo do Brasil. Você sabe que isso fui eu que criei. Não fui eu que criei. É o título natural do povo no exercício direto do poder. Então aí se torna o governo do Brasil. O povo no comando do seu destino. Eu apenas sou a fachada de ser povo no poder. Mas o poder exercido pelo povo. E aí eu tento contar isso. Meu bandido de estimação lá está doente de paixão por mim. Repetindo tudo que eu digo. Não nas palavras diretas dele, porque ele por si não pode, não tem capacidade nem de repetir o que eu digo, mas passa pelos marqueteiros, os jornalistas deles, os fabricadores de conversa para ele, e aí fica bem parecido comigo. Inclusive faz ameaças. Ameaças que ele pode inclusive usar as Forças Armadas. Tem fotografia dos militares do Chile, ele ilustrando o bolsonarismo. Então ele diz que o bolsonarismo é um movimento dentro do Brasil dos brasileiros que estão cansados de ser enganados. Aí ele não me arremeta. Ou será que arremeta? Eu acho que sim. Então ele está vendo em mim
o chefe de Estado que não engana a nação. O chefe de Estado que a imagem e semelhança de Deus, como a doutrina cristã estabelece. Porque me apresento pelo que eu sou. E o que eu sou é o estadista que pela minha vida inteirinha dedicado ao bem-estar da humanidade, no seu desenvolvimento espiritual, a minha nação me reconheceu como um dos seus membros habilitado para servi-la, no jeito que o meu mestre comandante Jesus, Deus patrono da nação brasileira, ensinou para a minha nação. Aquele que quiser ser o vosso mestre, seja o vosso servidor. E é claro, se ele lavou os pés dos seus seguidores, quem sou eu para não fazer a mesma coisa? Jair Messias Bolsonaro não perde uma oportunidade para dizer que é o Messias, não o Messias dos judeus. O Messias dos evangélicos foi ungido com óleo santo pelo Edir Macedo para não sei o que fazer desta nação, porque agora é um apaixonado por mim e eu só dou os enunciados do que eu vou fazer, mas as fórmulas não entrego, ele fica falando bobagem. E como ele não sabe absolutamente nada sobre a vida pública de um povo, fica em campanha política, pensando que ainda é o vereador lá que, para assumir o mandato do outro, o titular do mandato, sumiu. Mas daqui a uns dias o povo vai ficar sabendo do sumiço do vereador, que era titular do mandato. Em 28 anos de legislador federal, o sujeito não deixou rastro outro que não seja o roubo dos cofres públicos pela modalidade de proventos de mandatário dos seus eleitores. Depois de tudo o que acumula como proventos de deputado federal, ele informou, jornalista que quis saber, por que ele, com moradia própria, precisava de um apartamento funcional de R$ 4.500 por mês de custo aos cofres públicos. Ele disse: preciso para comer gente. E até hoje não devolveu. O nenê dele, filho mais novo, está lá comendo gente no lugar dele. De vez em quando, ele apresenta alguém aí da rede de prostituição que o irmão mais velho dele chefia. Eita brasileiraiada! Ainda bem que a minha nação, que me fez o seu peão, não se confunde com essa família em nada, mas em nada mesmo.
Porque está provado por confissão dele. Se ele fosse obrigado a fazer uma confissão de uma delação premiada, não sairia com tanta profundidade e com tanta abrangência como ele fez pela paixão que tem por mim. Sobrou confissão de todo jeito. Essa, por exemplo, eu achava que não saía de confissão direta dele, de que ele não foi eleito em voto, coisa nenhuma, ele foi fabricado nas urnas eletrônicas no golpe eleitoral terrorista de 2018 contra a Constituição do Brasil. Engendrado, conduzido e executado pelo general Vilas Boas. Eduardo Dias da Costa, Eduardo Dias da Costa Vilas Boas. Se tivesse ficado em 4 nomes, evidente que ele não era essa coisa que diz os numerólogos que quando passa de 4, aí cai no abismo, e o que cai no abismo é desastre. E tá aí a prova. Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, um desastre no abismo. Não é morto e nem vivo. Não presto para nada para o que seja bom. Mas é um extraordinário demônio em ação pelo que não presta. E aí tá o homem dele agora, Jair Messias Bolsonaro. E ele com uma página ali vibrando, o homem em campanha para as eleições de 2022. Mas onde é que está o presidente da República aí? E aonde estão os legisladores? Onde está o Procurador-Geral da República? A Constituição proíbe o presidente da República usar o mandato para fazer campanha política, gastando o dinheiro dos cofres públicos, onde ele não fala de nada do governo dele, porque não tem governo nenhum. Ele sabe que é um bandido em sucessão do bandido Michel Temer, dando efetividade ao projeto do poder de PT de comunizar o Brasil em 22 anos. Projeto que ele concretizou com a fusão do Brasil e China na Pátria Grande. Na mesma página ali ele joga com bastante orgulho a doação de 300 milhões de dólares que a China fez há pouco tempo, eu já noticiei isso, aos sindicatos do PT. Foi o PT que encheu de sindicatos o Brasil. Uma corja de vadios. Às vezes eu passo ali, tem um ninho de sindicato no Cônica ali, 3 sindicatos juntos, tudo vadio, sentado lá dentro, cada um na página dele lá, aninhado nos cofres públicos. Enquanto ali fora, ali mesmo, tem um monte de gente nesse frio, sem ter onde se abrigar. Tem um
que já fiz amizade com ele, por causa dos cachorros. Tem um casal de cachorro amarrado no pé dele com uma cordinha. A cachorra deu cria, tinha 4 cachorrinhos, e ele queria me dar um. Eu digo, meu senhor, se eu tivesse um de levar, eu levava os 4 e os 2 cachorros. Não, os cachorros grandes me cuidam, eu só dou os cachorrinhos. Eu não tenho de colocar. Tá lá. Ele, a cachorrada dele ao redor. E ele não ficou entendendo quando eu disse para ele, olha, esses cachorrinhos que você tem amarrado no pé aqui, eu me identifico com eles. Agora eu sou um flagelo para cachorrada que te colocou nessa situação. Ele ficou me olhando. O que o senhor quer dizer com isso? Eu coloque o seu raciocínio em funcionamento, eu coloque a sua cabeça em funcionamento. Fique pensando até outra hora que eu passar aqui, daí você me dê a resposta. Eu acho que ele entendeu porque sexta-feira eu passei lá de manhã e ele botou a cara para fora da lona assim e me cumprimentou junto. E eu pedi que Deus o abençoasse e cuidasse dele. Deve ter entendido a cachorrada que eu falei. Esta é a capital da República Federativa do Brasil, onde eu, Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, instituído presidente constituinte do Brasil, pelo povo, no exercício direto do poder, através da instituição da intervenção constituinte no processo histórico, que por ironia do destino fui eu mesmo que criei. Daqui, do gabinete da Presidência da República, localizado no Centro Empresarial Brasília Varig 1421 SCN quadra 4 bloco B sala 1201 12º andar, na cidade de Brasília, Distrito Federal, sede do governo da União. Coisa cumprida, mas tem que dizer tudo isso aí, que é a identificação do lugar onde eu estou, conversando com vocês. Aí atrás, essa luz que vocês veem é do disco voador. Quase não dá para ver aqui na tela, porque é aquele pontinho vermelho que está no meio ali. Daquele pontinho vermelho sai essa luz forte toda. Para complicar mais, vocês arrumam um sujeito mais esquisito que andava por aí, chefe supremo do Brasil. Vocês não sabiam nem que era a 5ª maior nação do mundo, com o 2º maior QI da humanidade, donos de uma riqueza infungível de 1 quatrilhão
trilhões de dólares. Eu mesmo só fiquei sabendo disso por causa disso aqui, ó. Tem 19 ao redor da Terra. Mas aqui, quem mostrou e calculou essa riqueza foi isso aqui. Não é bem esse aí, que tem outros. Laboratórios de ciência enxergam até 174 metros abaixo das placas tectônicas. Imagino que poderia se esconder dos olhos deles. Por isso, quando eu digo, conheço até a cor das cuecas dos políticos desta nação, não é porque eu seja uma divindade, não. Sou um comedor de feijão como os meus queridos irmãos que estão morrendo de frio aí embaixo das árvores. E eu só não estou na mesma situação porque vocês estão me sustentando. Não estava aqui. Saído de uma estrebaria sob comando, determinação de outro sujeito que também saiu de uma estrebaria e ainda foi crucificado por si. E dizia: as raposas têm seus ninhos, as aves dos céus, aliás, as raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm seus ninhos, mas eu, o Filho de Deus, não tenho uma pedra para fazer de travesseiro. Não é por ele ter nascido numa estrebaria que ele tinha sido pobre, não. Ele era filho de um casal riquíssimo. A mãe dele, Maria, era descendente direta do rei Davi. E é claro, então, que ela tinha uma fortuna na Galiléia. Seu pai, José, também não era menos rico. Era engenheiro. Um dos grandes engenheiros do Egito. Morava na cidade de Mênfis, que foi praticamente ele que construiu tudo. A cidade de Mênfis, não me lembro o nome do faraó agora, é a cidade de Brasília hoje. Era o mesmo formato. Até a ave, símbolo da espiritualidade faraônica, lá do espaço, que foi feita a fotografia e comparada. É a mesma que se via na cidade de Mênfis. Lembrei agora. Akenaton. E os estudiosos desse fenômeno dizem que Juscelino Kubitschek era a cara do faraó Akenaton. Eu vejo às vezes a fotografia, o sarcófago dele lá, que vestiu. Hoje, com as análises de computador, é fácil de fazer isso. Vocês sabiam que pelo computador quântico os cientistas conseguiram construir a mente de Jesus? Eu tenho a arte
E a coisa mais extraordinária que já está o nosso domínio na mente de Jesus, construída pelo computador quântico, que vai ser produzido no Brasil, é nossa propriedade, foi o nosso Fernando que construiu lá nos Estados Unidos e ele vai vir para cá. A ciência diz ali por aquela mente que ele só tinha mesmo de ser um Deus. Porque nós não temos como chegar perto daquele potencial intelectual. Nós não temos dentro do nosso crânio espaço para um cérebro com aquelas virtudes todas. Engraçado que tudo isso vem se conjugando para um momento. E aí eu vou perdendo a minha vergonha de doutor. Eu tinha vergonha uma vez de falar essas coisas de religião. Achava que isso é coisa de besta. Eu, profissional de inteligência, não tinha tipo de retórica, tipo de construção intelectual da mente terráquea que eu não soubesse desmanchar, reconstruir e fazer outra mais astuciosa. Aí vem negócio de fé. Se ter fé, Deus dizia, é a certeza das coisas que se espera e a convicção daquelas que não se veem. Como uma mente esculpida pela ciência entender uma coisa dessas? Era a mesma coisa que não dizer nada. Ou então um som. Eu hoje estou falando isso para vocês observarem a minha vergonha. Vergonha de vocês, meus queridos evangélicos. Vergonha de vocês, meus queridos católicos. Vergonha de vocês, meus queridos pais de santo. Vergonha de vocês, minhas queridas benzedoras. Meus queridos curandeiros. Toda essa elite que Deus coloca aqui para nos servir. E aí vem os doutores, que nem era eu. Fazendo a humanidade pensar diferente, porque nenhum desses aí tem qualificação pedagógica. Nenhum deles sabe falar bonito. Nenhum deles escreve tantos livros quando eu escrevi. 52. Vergonha de você, Jesus. Contudo, você não se envergonhar de mim. Que mudou muito. Com 12 pescadores
e moradores de rua do tempo, que tem casos, como foi Felipe, tá passando, ele estava embaixo de uma árvore com o pai, e você disse para ele, me segue, e ele deixou o pai e seguiu. Os pescadores, Mar da Galileia, larguem as redes aqui e venham comigo. E eles foram. Aí, de repente, parece que você querendo construir uma sustentação moral para mim, você recolhe entre eles um Paulo de Tarso, judeu, reconhecido cidadão romano, porque era um dos mais respeitáveis juristas do seu momento. Fazia tremer os tribunais de justiça romana. Isso está provado no dia em que Festo estava com a responsabilidade dele e não se atrevia a interrogá-lo sozinho pelas as notícias e informações que tinha dele, aproveitando a visita de seu colega Agripa, formou tribunal excelso que invejou os fariseus, o sinédrio romano, quando souberam aparecer em peso lá. Que é isso, festa? Tribunal excelso, com Agripa, os maiores do nosso mundo, para ouvir esse mendigo aí, agitador do povo, mentiroso. Mas Festo trouxe ele ao tribunal. Com 40 minutos de conversa, o rei Agripa disse, basta, Paulo. Se você continuar por mais alguns minutos, você sairá daqui comigo, feito teu discípulo. E Festo respondeu a mesma coisa. Mas aí a covardia dos excelsos de hoje estava presente naquele tempo, naquele tribunal excelso. Mesma coisa que Pilatos disse. Ele é inocente. Que vocês estão acusando contra ele é inveja, é despeito, é mentira. Só que, se eu soltá-lo, vocês já disseram que vão me denunciar para Roma e vão complicar a minha carreira. Então eu vou fazer a vontade de vocês, vou crucificá-lo. Agripa e Festo e os demais que estavam ali tiveram a mesma atitude com Paulo. Que faremos com este homem? Ele é uma preciosidade para a própria Roma. Mas a tradição romana é manter a unidade do império. E a unidade do império é feita com política, não com intelectuais, não com racionalidade. Política é o poder da burrice, escrito em vermelho bem grande. E este homem está aqui por causa disso.
a burrice política não o absorveu. E aí veio o despeito. Querem matá-lo. Quantos vocês já viram morrer dentro de pouquinho tempo aqui? Aqui dentro de Brasília mesmo. Lembre no Supremo Tribunal Federal. Um grande ministro que estava ali, comandando a Lava Jato, em lugar do ministro Barbosa, que por ter botado os primeiros na cadeia, fugiu do Supremo, porque ele mesmo disse, dali para frente só podia esperar a morte. A mesma covardia, então, esperando agora. A mesma burrice política, esperando agora. Os mesmos doutores raciocinando pelo ânus e defecando pelo cérebro, fazendo as assessorias desses políticos. Inclusive numa CPI de bandidos contra bandidos. O mesmo momento. E para esse mesmo momento, o mesmo Jesus vem no meio de tantos brasileiros intelectuais, docentes, respeitabilíssimos, senhores da cultura, das letras, bota esta insignificância aqui nesse rolo. E quando eu quis fazer essa observação, ele me joga na cara que imortal das letras é você, que intelectual é você, que sequer leu nos evangelhos que dão notícias sobre mim e trazem até você a minha escola, onde eu estou ensinando há 2000 anos atrás que Deus só se manifesta na fraqueza, ou saiu de alguma mansão ou de algum palácio, algum líder em qualquer tempo da história. E aí eu me concentro em mim. Além de analfabeto, também sou um idiota. E aí ele responde de novo. Como? Você sendo um imortal das letras, evidente então que tem seus títulos doutorais. Não leu nos evangelhos que dão notícia de mim e da minha escola que quando falta conhecimento para você desempenhar a tua missão, diante das erudições do mundo, o Espírito Santo fala na tua boca?
Aí, burro 2 vezes. E ele me leva para a 3ª vez e daí não tinha mais o que fazer. Então você nunca leu as notícias sobre mim. Se tivesse lido, você sabia quando eu disse aos meus seguidores: não temam, porque se Deus é com vocês, quem será contra? Aí eu só tive de dizer: Senhor, onde é a latrina que você faz cocô, ou qual é o pinico que você faz cocô para mim pegar e começar a te servir por aí? Talvez eu comece a ter estatura e postura para uma hora botar a toalha no ombro como você botou e dizer: meu senhor, se você quer lavar os pés, eu estou aqui pronto. Não era preciso dizer. Ele sabia que só faltava despertar em mim o alienígena da multidimensionalidade que estava como Moisés deixou dito lá no Gênesis. A humanidade está assim porque os enviados de Deus para ela se apaixonam pelas filhas dos homens e esquecem do que vieram fazer. Então eu estou aqui não para me apaixonar pelas filhas dos homens, mas para me apaixonar pelas mães dos homens, porque estou fora daquele percurso da humanidade que nascia para morrer. Eu, integrante das falanges de Deus, dos construtores dos mundos, estou aqui exatamente para este momento em que a humanidade está encerrando aquela sua idade infantil e dando o primeiro passinho para a sua idade adulta. E nessa idade adulta, então, o que é que eu vi na minha consciência e no meu espírito desperto para a luz? Eu vi a minha mãe, a luz por excelência da qual eu saí como um faiscar dela. A deusa da criação, como fonte da vida que é. Porque tirando a mulher de toda essa imensidão da criação, ela fica sem sentido nenhum. O próprio Deus desapareceria pela auto-inutilidade dele para si. Porque se essa imensidão de criação não servir para Deus, de onde ela surgiu,
não serve para nada. E aí é a espécie humana que dá sentido a isso. A mulher, da qual eu estou aqui. Chamado pelo Mestre Jesus, Deus patrono da nação brasileira. Eu, que editei um ato constituinte, como a Constituição determina, que foi recebido, reconhecido e arquivado pelo Supremo Tribunal Federal em sua competência de Corte Constituinte. É oficialmente nós brasileiros, porque temos um Deus nosso patrono. Temos de ter a humildade diante de todos os povos, com os deuses deles. Ainda que se estivermos na Índia, sentimos dificuldade, porque lá quase que cada indiano tem um deus, e seria mais de 1 bilhão de deuses então. Mas nós, se chegarmos na Índia, temos de ter respeito pelos deuses deles. Porque é assim que o nosso Deus, Jesus, nos ensinou pelo Espírito Santo na boca de Paulo para Timóteo. Você vai encontrar nações adorando o sol e dizendo que ele é Deus. Outros adorando a lua e dizendo que ela é Deus. Outros adorando uma árvore, outros uma pedra, outros um animal. Não diga a ninguém que eles estão errados, porque Deus não tem forma física própria. Então a forma física dele é tudo aquilo que nós somos capazes de ver. Leve a boa nova de nosso Mestre Jesus. Mas acrescentando ela a fé das pessoas que você encontrar. E foi assim que Paulo colocou a escola da conciliação de Jesus no mundo inteiro. Enquanto os outros apóstolos ficaram se desgastando em Jerusalém, e foi por causa disso que Jesus o recolheu entre eles, Paulo fundou 7 grupos cristãos, onde jamais os outros apóstolos imaginavam que florescia a boa nova do Mestre Jesus. E eles mostraram a descrença no Mestre, no que ele lhes recomendou. Ide por todo o mundo, pregai a todos o que eu vos tenho ensinado. Ensinai a todos o que eu vos tenho ensinado.
curando enfermidades, expulsando os demônios e ensinando todas as nações a guardarem os preceitos da fé. Porque eles não tinham mais um Jesus físico para dizer, vão lá em tal lugar que ele está lá. Desde que ele mandou a estrela aos magos do Oriente, dizendo que ele estava numa cocheira, numa estrebaria. E eles o acudiram como um mendigo necessitado, lhes dando seus incensos e miras para ele não morrer de fome e de frio ali. Deus não se preocupou mais com endereço para os homens. E por isso, já lá atrás, ele já preparando o caminho para a recepção dos grandes reis da terra, uma estrebaria, ele já havia dito para Davi que caso você quer construir para mim, rapaz, você não vê que o céu, que você não atinge nem com a tua imaginação, é onde eu me assento, e a terra onde você está aí, é a base dos meus pés. Você me ofende em imaginar que eu caiba dentro de uma casa que você quer construir para mim. Me aceite dentro de você. Você é a minha casa. Se você não me aceitar, eu não fico no tempo. Eu continuo sendo eu. Mas você vira em nada. Davi, então, como era muito obediente, embora fraco por mulher para danado, chegou a matar o seu melhor general, Urias, por causa da mulher dele. Se apaixonou pela mulher de Urias ao percebê-la pela janela. E Deus nos dando lição de que não é com o domínio dos nossos sentimentos, das nossas paixões humanas, que nós o agradamos ou que nós nos fizemos uns melhores do que outros e uns piores do que os outros. Mas é com a nossa integridade de consciência nele, não é diante dele, é nele. Isso quer dizer, ele habitando em nós, porque nós não temos como lhe oferecer uma casa fora de nós. Então disse a Davi: estou vendo o teu sofrimento. Você não está sofrendo por pecado contra mim, senão eu não vinha falar com você. Você está sofrendo pela tua própria falta de honradez e de caráter para consigo mesmo. Matou teu general por causa da mulher dele. E agora o filho que você teve com ela morreu. Mas para me mostrar para você que eu não tenho nada a ver com a conduta de vocês,
Porque na hora que você largar o teu corpo físico, você vai clamar por mim e nem os anjos vão dar notícia. É você mesmo que vai dar a tua sentença de como você voltará ao reinício da tua gestação espiritual. O próximo filho que você vai ter com essa mulher, que você realmente ama e que ela realmente te ama, esse filho vai se assentar no teu trono e dele eu vou aceitar não uma casa, mas um monumento da tua fé. E ele será o mais sábio dos soberanos, tão sábio que antes dele não se terá notícia de outro, e depois dele ninguém o superará. O rei Salomão. E para que ele não caísse numa tentação do seu pai Davi, porque era um mulherengo danado, Deus lhe deu tanta riqueza, tanta sedução, tanto lirismo. Foi um dos extraordinários poetas do seu tempo, que tinha 300 esposas e mais 700 amantes no seu harém. E quando você fala em harém, você tem de saber que eram as mulheres mais lindas do seu império. Ele não se contentou só com as judias. Ele foi buscar uma esposa, filha do faraó. Deus não levou em consideração aquilo. Então agora, minhas queridas, meus prezados, estamos iniciando uma civilização. Não é apenas uma intervenção do povo brasileiro no poder. Isso aí é o primeiro gesto de Deus neste tempo novo que Jesus lançou aqui há 2000 anos atrás. É uma civilização nova que está vindo. Porque essa humanidade nova que já começou a aparecer aqui, que os médiuns espíritas identificam como índigos e cristais. E eu já tenho na minha família uns desses aí. É a minha maior fortuna. Deus não poderia ter me compensado com coisa que mais me agradasse do que esses netos que ele me deu. Não sei se é índigo, não sei se é cristais. Só sei que minha netinha de 4 anos sabe mais do que eu. E eu tenho visto muitos e muitos aí. Acho que a maior parte dos bebês que estão vindo aí, todos eles são assim. Eu ouço quase todos os dias relatos dessas crianças. E nos Estados Unidos já tem escolas especiais para elas. Isso me deixa feliz demais. Por ser
esta nulidade, esta insignificância, que Jesus unicamente, por sua infinita graça, fazendo de mim o testemunho de que nós só existimos porque Ele existe em nosso meio. Já tem lá nos Estados Unidos escola para esses especiais. E aqui no Brasil, cada passo nós temos notícia aí de criança de 14 anos passando em primeiro lugar nos vestibulares aí para medicina, para engenharia, para advocacia, direito. E eu, em vocês que estão comigo, e em vocês que estão comigo, toda a nossa nação, sem excluir ninguém, porque o nosso inimigo, por excelência, seria Jair Messias Bolsonaro. Mas o que eu vou fazer com o vivente? Se ele se joga a mim, mostrando uma paixão desse tamanho, me repetindo em tudo, me arremedando em tudo. Ele sabe que ele é um bandido. E que, é claro, nós não nos atraímos. Porque só o semelhante te atrai. Ele é um bandido, não me atrai. E eu, sou esta insignificância aqui, também não atraio ele. Mas ele está aí com essa paixão danada. Então o que eu vou fazer com ele? É o meu bandido de estimação e pronto. Temos acertinho para fazer aí. Mas não sou eu que vou fazer isso. Vai ser a Polícia Federal, vai ser a Justiça Penal, o Tribunal Penal Constituinte do Brasil, que eu vou instalar dentro de pouquinhos dias. É os ambientes em que ele vai ter de explicar para a nação a vida pregressa dele, que ele pensa que está muito escondida. E autoria e culpa por mais de 12 milhões de pessoas que ele matou, seus conterrâneos, nascidos na mesma pátria, da mesma origem. Pelo sistema quadrilheiro, uma quadrilha de bandidos que se formou a partir de 1985 e veio se aperfeiçoando até que em 2003 se instalou pelo projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos, pelo roubo do país, massacre da nação e destruição da pátria. E quando a nação reagiu pela instituição da intervenção constituinte no Brasil, querendo corrigir isso, sofreu a traição do general do Exército Eduardo Dias da Costa Vilas Boas. Colocou um dos seus asseclas no Supremo Tribunal Federal e outro no Tribunal Superior Eleitoral. E então, sobre esses,
instalou as eleições terroristas contra a Constituição de 2018. O seu golpe era usando Jair Messias Bolsonaro como bucha de canhão para General Antônio Hamilton Martins Mourão ser o presidente do Brasil. E então, como dizia Antônio Hamilton Martins Mourão, acabariam com essa Constituição comunista e instalariam o governo cívico-militar com uma comissão nomeada por eles, escreveriam uma Constituição militar, instalariam então, o efetivariam o comunismo maoísta, canibal chinês no Brasil. Porque essa é a convicção deles. A mulher do general Mourão é conhecido. Pronto. Cafajestes sem vergonhas. Se tivesse um pingo de hombridade, esses estercos caídos das latrinas do inferno, eles desconfiariam que se fizessem o que estão fazendo, o povo iria descobrir o nome que os generais Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel lhes davam. Híbridos férteis. Com isto, General Emílio Médici, também o meu querido e insubstituível mestre comandante, General Golberito Cote Silva, dizia: são aqueles que vão para os quartéis, não para serem militares, mas em busca de uma entrada para a vadiagem que eles ganhem bem, sem esforço em trabalho produtivo para a nação. De fato, nossas Forças Armadas, desde que esses híbridos férteis e esses bundas sujas, que o general Ernesto Geisel chamava, desde que essa casta transformou as Forças Armadas em capachos e jagunços de bandidos, isso foi Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Havana Rousseff que disseram. As Forças Armadas, que tanto orgulho dão à nação brasileira em sua história, se transformaram num peso morto para a nação.
sem serventia nenhuma. Porque se tivesse alguma serventia, o Brasil não tinha recuado ao seu tamanho econômico de 1940, com mais de 12 milhões de compatriotas eliminados, 66 milhões e 400 mil outros jogados ao extermínio pelo terror do desemprego, da doença, da fome e do vício que tem o narcotráfico sediado no Palácio do Planalto, custeado com dinheiro público, guarnecido pelo Exército e traficado com os aviões da Presidência da República, com o general Heleno justificando. Tinha tudo para dar certo, mas não deu. O jeito do cretino, safado, sem vergonha, justificar-se diante da polícia. Quem tem alguma experiência de delegacia sabe disso. Todo bandido, quando é flagrado, ele se torna um idiota. Antônio Heleno se fez de idiota quando teve de explicar como a sua guarda presidencial estava traficando droga para a presidência do Brasil. Deus abençoe a todos. Vos dê uma boa noite, porque eu ainda tenho muito que trabalhar. Vocês me constituíram o vosso peão, estão me dando de comer, de vestir, e eu, como vocês veem, estou muito bem desse jeito. Não tenho mais ambição nenhuma. Hoje a minha paixão é mais por uma namorada, mas é por todas as mulheres da minha nação e da humanidade inteira, diante das quais, em espírito, me mantenho vergado em adoração, entendendo qual é a figura, então, de Maria, a mãe de Jesus. E me sentindo nos ares por ter sido ou ter ascendido no contexto do meu destino para o momento em que Deus estava com a praça livre para dentro dela surgir a primeira voz anunciando um tempo novo. Um tempo novo que não é da humanidade, mas da terra que gera a humanidade. Concluindo a sua idade hermética de bebê e se instalando na sua idade adulta, aberta, e levando para trás o homem que era um intruso na vertical do desenvolvimento evolutivo e fazendo ascender nela a deusa da criação, a fonte da vida, Maria, Mãe de Deus.
minha mãe, a dona Candinha. Mulheres brasileiras que estão desabrochando agora no vosso destino. Eu me sinto perante Deus o homem mais agradecido da face da terra por ter dado a primeira notícia do vosso tempo no mundo. A civilização matriarcal, que já está com todos os grandes conglomerados internacionais, tendo as mulheres em suas chefias máximas. As 5 pessoas mais ricas da face da terra são mulheres. As 4 mais poderosas também são mulheres. Isso me faz um Deus, porque nasci de uma deusa. Uma deusa que teve 64 anos, unida a um homem. Então não tenho nenhuma dúvida de que eu sou filho de amor. E talvez essa seja a origem que me ligou nesta missão a Deus, para que agora eu soubesse, como marido de 2 deusas que me deram, 6 deusas divinas. Nenhum pai na face da terra tem filhas mais divinas que as minhas. Já me deram netos e bisnetos dentro da mesma linha, não destonando em nada desta nossa insignificância, porque a luz brilha em nosso seio. A luz da insignificância, a luz da humildade, a luz do prazer em servir, em ser útil. E que é a vocação natural da mulher. Partindo do filho que durante 9 meses ela gera em seu ventre. As mulheres brasileiras, a minha veneração, a minha adoração de chefe de Estado desta que é a 5ª maior nação do mundo, a mega potência da humanidade. Muito obrigado a vocês, mulheres. E a minha confiança de chefe de Estado na vossa divindade e na vossa superioridade nata. Porque esta pátria que está nascendo agora é de vocês. E se preparem para empreendê-la.